Calma. Calma que minha cueca tá entrando na minha bunda. Me ferrei! Esqueci que tava gravando. Hey guys, how are you doing? Você que assiste Inglês de Bolso e passa pra sua tia, aí você chega lá depois de um tempo, né? Ela chega pra você e te encontra numa festa e fala: sabe aquele menino lá? Aquele menino lá. Aí você fala: tia, que menino? Os meninos do canal do YouTube, qual que é o nome deles lá? O menino e a menina? Aí você fica sem entender, porque quantos meninos e quantas meninas tem no YouTube, na internet? Muitos, né? Aí você fala: que menino e que menina? A menina que faz vídeo de inglês lá. Aí você fala: pô, meu, a Júlia Jolie. Hã? Tem mais alguém que faz vídeo de inglês no YouTube? Você sabe que é a Júlia Jolie porque especificaram, falaram: a menina que faz vídeos de inglês no YouTube. A menina que faz vídeos de inglês no YouTube. Muito bem. What is this? We call this relative clauses. What is a relative clause? A relative clause is used to identify or to give extra information about something, about a subject. Muito bem, então você vai dar informação extra ou você vai especificar o sujeito, do que você está falando na frase. A primeira coisa que você vai identificar numa relative clause é o relative pronoun. Então, se você tem lá numa frase: the girl who makes videos for YouTube. Onde nessa frase que está a relative clause? The girl who makes videos for YouTube. Então, o relative pronoun who, que está lá na frase, faz esse pedaço da frase uma relative clause. Entendeu? Então, depois ou a partir do who, você já tem uma relative clause. Who makes videos for YouTube. Quais são os relative pronouns, né? Eu vou falar aqui os mais comuns, vou listar para você um pouquinho. A gente começa com o who, que eu acabei de usar. A gente tem também o which, where, that. Eu vou começar com esses daí, depois eu falo dos outros, os especiais, blá blá blá. Muito bem, então who a gente usa para identificar pessoas, igual eu fiz na frase. Pessoas, igual eu fiz na frase. Mais uma vez, pessoas, igual eu fiz na frase. Por que eu fui enfático no pessoas? Não sei. É muito comum que alunos usem who para falar sobre animais e objetos, cara. E não, tá errado. Um objeto, um animal, por mais que você o ame, ele é uma coisa. Você tem que encarar isso, cara. Você tem que encarar os fatos. Eu lembrei do meu cachorro que morreu e eu estou emocionado. Que bosta. Enfim. Um golfinho é uma coisa. Então, eu já vi alunos escreverem: a dolphin, who is an intelligent animal, lives in the sea. Não, você não pode fazer isso. Como nós estamos falando de coisas, você vai usar which. Então, a dolphin, which is an intelligent animal, lives in the sea. Alright? Então, which, coisas. Who, pessoas. A gente também tem o where, que a gente usa para falar sobre lugares. Barraco Itália. Barraco Itália is the place where you can spend thousands of dollars in a dinner. Então, eu falei, o Barraco Itália is the place where. Então, where está se referindo ao Barraco Itália. E a gente tem aí o that. O que é o that? O that ele funciona como um coringa. Você pode usar tanto para pessoas, animais, objetos, lugares, desde que na sua relative clause você esteja definindo alguma coisa. Ou seja, a gente tem dois tipos de relative clauses: as defining, que é quando você define, e as non-defining, quando você só dá uma informação a mais. Eu disse Barraco Itália, Barraco Itália. Vou falar igual um gringo mesmo agora.
Baracco Italia is the place where you can spend thousands of dollars in a dinner. Então, se eu deixar só a frase, se eu pegar essa frase, tirar a relative clause, que é where you can spend thousands of dollars, tirar da frase e deixar só o começo dela. Barraco Itália is the place. Essa frase faz sentido? Does it make sense? Não faz sentido. Então, o resto da frase, que é a relative clause, ela é muito importante para o sentido inteiro da frase. Sem a relative clause, a minha frase não faz sentido. Ou seja, ela está definindo o sujeito, o subject. Alright? This is a defining relative clause. Quando a relative clause contém a informação mais importante da frase. Nas defining relative clauses, a gente pode usar who, quando a gente estiver falando de pessoas. Então vou dar um exemplo. Fernando is the guy who has a new haircut. Então eu falei, Fernando is the guy who. Eu usei o relative pronoun. Como eu tô falando de defining relative clauses, eu poderia substituir o who for that. Nesse caso, that funcionaria como who. Funcionaria como um coringa. Sei lá, você esqueceu qual relative pronoun que você usa. Você pode usar o that nas defining. Outro exemplo. São Paulo is the city where there is no water. Eu poderia usar nesse caso o that. São Paulo is the city that there is no water. Mesma coisa para which. Eu posso substituir o which por that. Give me that shark which is on the desk. Fez sentido essa frase? Sentido nenhum. O tubarão tá em cima da mesa. Mas só para você entender, eu poderia substituir which por that. Give me that shark that is on the desk. Beleza? E as non-defining relative clauses são aquelas partes, são aquelas informações que não são importantes para a frase. Ou quando você está dando uma informação extra, a bonus information for your sentence. For example, a dolphin, gostei desse exemplo. A dolphin, which is an intelligent animal, lives in the sea, igual eu falei no começo. Se eu tirar which is an intelligent animal from the sentence, se eu tirar essa parte da frase, a frase vai continuar fazendo sentido. Ou seja, essa informação, teoricamente ou tecnicamente, ela é inútil. Eu posso tirar ela da frase. Só tô falando coisas a mais. A friend of mine who is single has a big nose. Se eu tirar a relative clause da frase, ela vai continuar fazendo sentido. Ou seja, eu só dei uma informação extra. Você está lá na festa e está vendo lá aquela menina, aquelas meninas. Está lá na festa, você ficou interessado pela menina. Você chega na menina, né? Você chega nela e fala assim: My friend over there who has a big nose wants to meet you. Então essa informação que você deu, que ele tem um nariz grande, é extra, é dispensável. Alright? E geralmente as non-defining relative clauses, elas aparecem between commas. O que é comma? Você aqui já está com a gente há um tempo. É um estado? Pode ser um estado vegetativo, sim. Mas no inglês, commas são vírgulas. Alright? So, between commas. Então, além disso, as non-defining relative clauses, elas aparecem mais na linguagem escrita do que na falada. Mais formalmente escrita do que falada. E ao contrário das defining relative clauses, que você pode usar o that como um coringa aí e substituir os relative pronouns pelo that, na non-defining você não pode usar o that. Além desses relative pronouns que eu falei, você também pode encontrar aí o whom e o whose. Muito bem. Para que a gente usa o whom? Whom pode ser usado no lugar de who, se você quiser dar um tom mais formal na sua frase. Bianca is the girl whom teaches on the internet. Eu usei o whom no lugar do who. Padrão, mesma coisa, só ficou mais formal. O whom também é usado depois de
prepositions. Então toda vez que você for usar uma preposition, uma preposição antes da relative pronoun, do relative pronoun, e quiser falar sobre pessoas, você vai usar o whom. Eu não posso falar this is the friend with who I went to the movies last night. With who is wrong. Não posso falar isso. A preposição with pede o whom depois. Então, with whom. O correto seria this is the friend with whom I was in the movies. I went to the movies last night. A gente usa o whose quando a gente quer identificar alguém pela alguma coisa que essa pessoa tem. Bill Gates is the guy whose company is Microsoft. Então eu falei da companhia de alguma coisa que essa pessoa tem, no caso Bill Gates. A companhia dele é a Microsoft. Whose company is Microsoft. A companhia é dele, é do Bill Gates. A Microsoft é do Bill Gates. Então a gente usou o whose. E em seguida a gente falou do objeto que essa pessoa tem. Alright? Objeto ou pode ser uma pessoa também. Cristiano Ronaldo is the player whose girlfriend was Irina Shayk, que eu não sei falar o nome dela. Beleza? Guys, that's it. Eu quero que você comente. Fale de alguma celebridade aí embaixo nos comentários, identificando ela com alguma coisa de alguma forma. Alright? Compartilha, curte, comenta os 3 Cs. Para não perder o costume, por que a escova quis mudar de profissão? Porque ela cansou de ser pente. Gabinete Zé.